Hey guys, how's everything? Então vamos lá. Nosso quarto tópico aqui é sobre present participles as verb or adjective. Então, o que é present participle? Nada mais, nada menos do que o verbo com ing. Isso é o que a gente chama de present participle, tá bom? Então, o que a gente vai ver aqui é que esse present participle ele pode ter uma função de verbo na frase ou de adjetivo, tá bom? Então, vamos lá. Uma frase, lembrando que ela sempre precisa ter sujeito e verbo, tá bom? Então, por exemplo, nessa primeira frase, the man is talking to his friend. O sujeito é the man e o verbo é is talking. Então, o talking aqui, ele está tendo um papel de verbo. Por quê? Porque ele está sendo usado junto com o is, que é o verbo to be. Então, assim, quando a gente estiver usando o ing com o verbo to be, a gente está no continuous. Pode ser que seja is, was, will be, não importa o tempo que esteja o verbo to be. O importante é que, se eu estiver usando com o verbo to be, o verbo com ing, que é o present participle, ele vira a estrutura do continuous, então isso aqui vira um verbo. Então a minha frase tem, né? The man is talking, sujeito e verbo. Então minha frase está correta. E aqui eu tenho uma preposição e um objeto de preposição. Agora vamos ver a diferença quando a minha frase não tem o verbo to be. Então aí eu vou estar usando talking como um adjetivo para descrever o sujeito que é the man. Então, the man, olha essa frase. The man talking to his friend has a beard. Então, nessa frase, se a gente observar, eu tenho o sujeito, que é the man, e o verbo, que é has. Né? Então, o homem tem uma barba, né? A beard. To his friend seria a preposição e objeto de preposição. E o talking, sem o verbo to be antes, ele está cumprindo uma função de adjetivo, ou seja, ele está adjetivando o the man. Ele está dando uma característica a este homem. Então, que homem é esse? É como se eu estivesse dizendo assim, o homem que está conversando com o seu amigo tem uma barba. Tá? Então, é como se esse talking está dizendo que está conversando. Então, eu estou descrevendo esse homem, por isso que isso aqui vira um adjetivo, tá? The man talking to his friend has a beard, tá bem? Então, uma vez entendido isso, eu queria que você exercitasse criar dois exemplos de frase, um que fosse o ing, né, o present participle como verbo, e outro como adjetivo. Então, pausa o vídeo agora, tenta criar suas duas frases, na sequência eu já vou dar as minhas duas frases, tá bom? Então, vamos lá, pode pausar. Voltando aqui, então, meu exemplo vai ser o seguinte. Eu vou usar the teacher, vai ser o meu sujeito. E aqui eu vou usar o verbo teaching, né, como verbo, porque eu vou dizer was, eu vou usar o verbo to be no passado aqui. Então, eu vou falar the teacher aqui fora, né? Was, estava, teaching, ensinando, with a book, com um livro. Então, meu exemplo é esse. Agora eu vou dar um exemplo parecido, só que, na verdade, eu vou falar the teacher aqui, e aqui vai ser o meu verbo. Eu vou dizer was very smart. Então, o meu verbo vai ser was aqui fora, tá? E aqui vai estar só teaching. Então, minha frase vai ser the teacher teaching with a book, ou with the book, was very smart. Então, a minha frase fica assim, a professora... Aí eu estou descrevendo que professora é essa que estava ensinando, né, ou que está ensinando. A professora ensinando com o livro é muito inteligente, muito esperta, tá bom? Então, foram meus dois exemplos e vamos agora para os exercícios para deixar bem claro isso para vocês. Nós vamos fazer juntos 1, 2 e 3, depois você pausa, faz os outros e volta ao vídeo para ver
as respostas. Então vamos lá. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero descobrir o seguinte aqui. Primeiro eu quero identificar, né, os present participles. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar aqui, vou deixar esse azulzinho com uma borda, né, para a gente conseguir enxergar. Então, vamos lá. Tudo que tiver, né, o ing, ó, offering é um present participle. Eu vou ter que aumentar um pouco a minha bola aqui para ficar mais visível, né? Então, aqui nesse caso, eu tenho só esse aqui. Aí eu tenho que ver se antes desse tem o verbo to be. E não tem. Se não tem o verbo to be, então não é um verbo, isso aqui é um adjetivo. Então, beleza. Isso é importante saber por quê. Porque se aqui não é o verbo, eu sei que eu tenho aqui um sujeito, né? Que eu vou deixar aqui sublinhado de amarelo. Vamos lá, pintar aqui de amarelo, que é the companies. E eu vou precisar de um verbo, né? Então vamos lá. Aqui, ó, will have. Então eu já tenho aqui um verbo, que é o will have. Então deixa eu pintar aqui e deu tudo certo. Então tem o sujeito e verbo e aqui é um adjetivo. Então tá tudo bem. The companies offering the lowest prices will have the most customers. Então as empresas que empresas, né, que oferecem ou que oferecerem os menores preços terão mais clientes. Muito bem. Aqui vamos para o número 2. Olha, eu tenho aqui o meu present participle aqui. Muito bem. E antes dele, ó, eu tenho o are. Então, eu sei que are completing aqui virou tudo verbo. Só que eu já estou olhando aqui na frente, should go também é verbo. Então, vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Those travelers é o meu sujeito, are completing their trip. On delta, to the gate seria, né, preposição e objeto de preposição. Muito bem, mas não é isso que a gente está analisando aqui. Eu fiquei com dois verbos, então não poderia. Então teria que ser assim: those travelers completing their trip on delta should go to gate 1. Tá? Porque eu já tenho o verbo should go, então aqui teria que ser um adjetivo. Para deixar essa frase certa, eu preciso tirar o are, então. Tá bem? Vamos lá. Na 3 eu já identifico de cara que eu tenho um sujeito. E eu já identifico na sequência que eu tenho aqui um verbo com ing, que é um present participle. E aqui eu tenho were, que é o verbo to be no passado. Então, virou verbo isso aqui. Então, eu já tenho sujeito e verbo. Vamos ver se eu tenho mais verbos aqui. Não tenho mais nenhum verbo. Aqui seria, né, at. Tudo isso aqui seria preposição e objeto de preposição. Eu vou marcar também, vai. Agora eu vou marcar junto as preposições e objetos de preposição, só para facilitar um pouco minha vida, né? Então vamos lá. Então aqui tudo virou preposição e objeto, nem considero na hora de analisar a minha frase. The artisans were demonstrating various handcrafts at booths throughout the fair. Ok, então frase correta, número 3 está correta. Agora você pausa, faz da 4 a 10 e volta para ver a minha resolução, tá bom? Então vamos lá, pausou. Voltando então, vamos lá. Vamos para 4. A 4 eu tenho aqui o given, já identifiquei que antes eu tenho o verbo to be, o are. Então aqui virou um verbo. Estou vendo que eu tenho um sujeito antes, então the fraternities, meu sujeito. Muito bem. The wild parts. E aqui eu estou vendo que eu tenho outro verbo, attract. Né? Então, dois verbos não deu certo. Para deixar essa frase correta, eu teria que eliminar o are. Né? Então, ficaria the fraternities giving the wildest parties attract the most new pledges. Então, né, as fraternidades, as repúblicas, se eu tirar o ar, né, fica assim, dando, né, as que dão as maiores, as festas mais, né, wild, né, mais selvagens, assim. Mas, por enquanto, está dizendo elas estão dando festas mais selvagens, atraem, dois verbos, não deu certo. Então, incorreta, número 4.
Na 5, eu já estou olhando aqui que tem um ing aqui, tem um present participle. Antes não tem verbo to be, então já sei que isso aqui é um adjetivo. Aqui eu sei que é um sujeito, the first team. E aqui eu estou vendo um verbo, is awarded. Beleza, número 5 está correto, sujeito e verbo. Number 6. Então, assim, só para fechar 5. The first team winning 4 games is awarded the championship. Tá correto, né? O primeiro time que vencer, né? Estou adjetivando esse primeiro time, né? O que vencer, 4 jogos é dado o campeonato, né? A esse time. Agora, vamos lá. No 6 eu estou vendo aqui o ing, trying. Então, eu também já estou vendo antes dele o verbo to be. Então, aqui eu já sei que é um sujeito, que é um verbo, desculpa. The speaker, meu sujeito. Estou vendo que na sequência eu tenho aqui uma preposição, to make his point. E aí depois eu estou vendo que tenho um was de novo. Was interrupted, na verdade, né? Was often interrupted. O often é um advérbio que está no meio, não tem problema. Tenho 2 verbos, não posso. Para ficar correta essa frase, eu teria que tirar o was. Então a frase está incorreta, tá? Muito bem. E number 7, temos aqui were routine. Já identifiquei, ó. Present participle, né? Routine. Opa. Present participle routine, então were routine ele acaba sendo o verbo. The fruit eu sei que é o meu sujeito aqui. Because é uma preposição. Então, off, na verdade, assim, talvez tenha falado, não sei se nesse caso because está sendo usado como preposição, hein? Mas eu sei que off é preposição. Off the moisture. E aqui in the crates também, outra preposição e objeto de preposição. Opa, aqui eu quero copiar. Então, na verdade, eu vou fazer um só, para me facilitar. Então, tudo isso é objeto de preposição e objeto, né? Of the moisture e in the crates. Agora eu tenho aqui carrying. Então, assim, o carrying, tá só o ing, não tem verbo to be antes, eu sei que é um adjetivo. Então, the fruits were rooting. Muito bem. Because of the moisture in the crates carrying them. Sujeito e verbo. Frase correta. Aqui é só um adjetivo. Então, number 7 está correto. Number 8. Analisando number 8 aqui, ing, sem verbo to be antes, é um adjetivo. Any students é o meu sujeito. Vamos lá. Should complete é o meu verbo. Então, should complete, tá? Esse aqui é o meu verbo, should complete. Ok, the appropriate form. Então, any students desiring official transcripts should complete the appropriate form. Correto, sujeito e verbo. Qualquer aluno desejando a transcrição oficial deve completar o formulário apropriado para isso. Muito bem. Number 9, vamos lá, já estou vendo aqui o present participle, já vi que tem um verbo to be antes, então aqui é o meu verbo, né, no continuous, past continuous, né, mais precisamente. E aqui temos aqui de advertisements, meu sujeito. Beleza. Eu tenho um outro verbo aqui, received, está vendo? O ed, já sei que é um verbo no passado, né? Estou com 2 verbos, gente. Então tá errado de cara. E vamos ver aqui. The advertisement were announcing the half-day sale received a lot of attention. Então ficaria assim, as propagandas estavam anunciando a venda da metade do dia, receberam muita atenção. Então eu precisaria tirar esse word para ficar assim, os anúncios, né, as propagandas anunciando, ou seja, que estavam anunciando the Half Day Sale, receberam muita atenção, tá? Então, number 9, incorrect. E number 10, para a gente terminar, eu estou vendo aqui que temos um present participle, antes dele não temos o verbo to be, então é um adjetivo. Aqui, the spices, eu sei que é então o meu sujeito.
E eu estou vendo que eu tenho o were aqui, que é o meu verbo. Muito bem. Então, seria the spices flavoring the meal were quite distinctive. Então, assim, os spices, né, ah, os temperos, né, flavoring the meal, que estavam ali dando sabor, né, à refeição, eram muito distintos. Acho que é isso, essa palavra, distinctive. Muito bem, então a frase está correta, porque eu tenho o sujeito e tenho o verbo, e aqui é só um adjetivo. Então, esse foi o exercício, né, sobre present participles, e a gente viu que ele pode atuar como verbo e como adjetivo. See you guys next class. Take care.